Você já se sentiu inseguro alguma vez? Ah, sim, com certeza, já sim. E como é que foi isso, assim, essa insegurança? Em qual situação você se sentiu insegura? Já várias vezes, mas vou contar uma, que eu acho que vai ser melhor. Eu precisava apresentar um trabalho numa empresa e eu precisava apresentar resultados da minha empresa. Era um trabalho de assessoria de imprensa que eu fazia, então eu precisava mostrar os números. Então toda vez que eu ia falar em público, eu tinha receio, eu ficava insegura. Eu ficava corada, eu ficava vermelha e eu já sabia que eu ficava assim, perto das pessoas ou quando eu tava começando a falar, Mas isso era mais no momento de pressão ou isso era... era só ter gente perto, basicamente isso. E hoje eu desenvolvi minha oratória, fiz vários cursos, inclusive dei curso de oratória, mas foi um aprendizado para mim. Aprender a demonstrar segurança e falar daquilo que eu sabia foi uma construção, não foi do dia pra noite. Tem gente que já chega na câmera e começa a falar e já começa a expressar super bem. Pra mim foi uma construção. Tecnicamente, organizar, escrever, eu sempre fui excelente. Eu fui muito boa em redação, em escrita, mas aí verbalizar aquilo era um desafio. Eu nunca deixei de fazer, mas com certeza quem estava me assistindo ficava pensando que eu estava insegura mesmo, né? Porque eu ficava corada, ficava com o meu pescoço vermelho e às vezes empolava um pouco. E real, gente, isso acontecia comigo. E como é que você fez, assim, quando você percebia que você estava ficando insegura, o que você O que fazia? acontecia, né? O que acontecia e o que você fazia para também não transparecer de uma Para as forma pessoas. tão fácil para as pessoas a sua insegurança e que você conseguisse dominar todo aquele momento ali para poder entregar o conteúdo que você precisava para as pessoas. Bom, o que acontecia que eu ficava com a fala mais Trêmula? trêmula, né? Eu variava muito minha voz e eu ficava suando demais, ficava com muito calor, muito calor. Eu sempre pedia para diminuir a temperatura do ar-condicionado. Se eu não tivesse com um lugar que não tivesse ar-condicionado, eu sempre estava morrendo de calor. E com o tempo eu fui vencendo, apresentando. Onde chegava na parte que eu tinha que mostrar número, pra mim era melhor, era bem melhor do que eu ter que ficar falando de forma aleatória. Então eu ia direto ao ponto e falava, entregava aquilo que eu precisava, né? E aí, nesses momentos, quando você estava lá, por exemplo assim, você estava lá na frente, você se sentia muitas vezes insegura, como que foi o processo para você melhorar essa sua insegurança? Quanto tempo levou isso até você se sentir cada vez mais confiante de estar ali na frente? Bom, acho que a coisa que mais me ajudou de verdade foi reconhecer quem eu sou, saber quem eu sou. Não ficar preocupado com o que os outros estavam pensando de mim. Você se comparava às vezes? Eu não chegava a me comparar, não, mas eu ficava com vergonha. Vergonha de falar, eu ficava com vergonha das pessoas, mas eu fazia. Então, a primeira coisa que mais me ajudou, eu fiz cursos de oratória, de comunicação, me formei em comunicação social, mas o que mais me ajudou mesmo foi saber quem eu sou. E isso se tornar uma coisa assim inabalável. Não importava se eu tivesse me saído super bem, ou se eu tivesse errado alguma coisa. Não importava mais. Importava que eu tinha feito o meu melhor. E eu estava sempre em busca de fazer o meu melhor. Você acha então que eu posso associar a sua segurança com o seu autoconhecimento? Sim, sem dúvida. Quanto mais você se conhece, mais seguro então você se torna? Sim, sem dúvida. E eu acho que faz parte de uma coisa também, que é você imergir em você e aprender a confiar em você. Quando hoje eu tenho muita confiança em mim, no que eu faço, no que eu executo, no trabalho que eu tenho, e eu tenho plena certeza disso, e eu falo disso com muita convicção. Então, o ter segurança hoje é falar com firmeza, é saber expressar o que eu falo, o que eu penso, de uma forma mais paciente, mais calma, mais tranquila, sabendo defender o meu ponto de vista, e se alguém também discordar, não tem nada Respeitar, demais. né?
É o meu pensamento e é o pensamento do outro e a gente pensa diferente e tá tudo bem. Não tem problema, são pensamentos distintos. E é assim mesmo, a gente é diferente. Nós somos diferentes, né, meu amor? A Sim, gente é diferente, muito. a gente pensa diferente. E tá tudo bem. Eu não penso mais que... Antigamente, se alguém falava alguma coisa contrária a mim, eu já achava que essa pessoa estava contra mim. E não tem nada a ver. Uma opinião contrária, depois eu fui entendendo isso, que um feedback Às diferente... vezes é até bom, né? Exato. Não, melhor dizendo, eu fui entendendo que aquele comentário negativo não era uma crítica. Na verdade, era um feedback que podia me acrescentar. E eu não gostava de receber nenhuma crítica. E às vezes uma opinião contrária à sua não significa que é algo ruim, é apenas uma opinião contrária à sua. A gente tem que respeitar isso. Exato. Não é. Então, como eu fui excessivamente cobrada por desempenho, por performance, por estudar, por ser uma boa filha, melhor isso, melhor naquilo, estudar muito, etc. Eu acabei desenvolvendo uma coisa em mim que eu não queria ser cobrada por absolutamente nada. E você acha então, pegando esse gancho que você disse, você acha então que a insegurança tem a ver ou tem reflexo com o que a pessoa viveu no seu passado, ali na sua infância? Eu sempre acredito que um comportamento disfuncional a gente pode descobrir ele, e normalmente, pra mim, em 99% dos meus casos, eu diria 100% dos clientes que eu atendi, existiam problemas relacionados à infância de 0 a 12 anos e estavam relacionados ao pai ou à mãe ou à ausência deles, tá? Ou a pessoa que exerceu esse papel de pai ou de mãe. No meu caso, idem. No caso dos meus clientes, idem, todos. Então essa insegurança ela vem lá de baixo. De um medo de ser criticado, de uma cobrança excessiva, de um perfeccionismo exacerbado, do medo do julgamento das pessoas, do medo da opinião Se das você pudesse pessoas. lembrar de alguma frase assim que seu pai falava com você na infância, que frase seria essa assim, que te trazia uma insegurança? Ou que te construiu essa insegurança quando criança, ou uma cobrança que ele fazia de forma recorrente que te deixava tensa? Eu não sei se eu consigo me lembrar de frases, mas eu me lembro de vários Situações. comportamentos, situações. Por exemplo, meu boletim tinha que estar muito bom. Para eu viajar no final do ano, sempre rolava alguma coisinha. Ah, como é que estão suas notas? Suas notas estão boas? Vai passar de ano direto? Então, alguma coisa assim. Você só estuda, então você tem que tirar nota boa. Poxa vida, você só faz isso. Então, hoje isso se transformou em coisa tipo, poxa, mas é meu trabalho, como é que eu não vou fazer ele bem? Então você percebe que nitidamente as coisas vão se tornando semelhantes, como a gente já disse aqui em alguns outros vídeos. Se você não viu, sugiro que você veja, porque vai contribuir com o que a gente está falando. Isso são as semelhanças que a gente vai trazendo e associando para as nossas vidas. Então, bom, se é o meu trabalho, eu tenho que fazer melhor. Se eu estudo e eu só faço isso, eu tenho que fazer melhor. Se eu trabalho e esse é meu desempenho, essa é a minha função, eu tenho que fazer melhor. Então, isso acabou, às vezes, não tendo uma figura. Hoje não tem uma figura que me cobre, mas eu passei a ser essa pessoa que, toda hora que eu olho um trabalho... Você passou a ser essa figura. Essa figura que me exige, me cobra, que seja melhor, que faça cada vez melhor. Hoje, obviamente, eu tenho essa percepção, eu consigo celebrar os meus ganhos. Se eu percebo que eu podia ter feito um pouco melhor, eu já não me cobro isso de estar sendo feito naquele momento, mas eu anoto para poder melhorar numa outra ocasião. Mas no fundo, eu ainda penso assim, mas eu podia ter feito melhor. Então, o que é emocional? Ter uma inteligência emocional é saber que isso existe, controlar e gerenciar. Então, eu não vou deixar me aprisionar por isso, eu não vou deixar de fazer. Show. Mas eu anoto para melhorar. Se a gente pudesse, então, falar para as pessoas aqui 5 coisas, ou sei lá, 3, mas que mudasse a vida dela de fato sobre insegurança. Como essas pessoas poderiam se tornar pessoas mais seguras? Bom, vamos lá. Como é que a gente vê uma pessoa insegura? Ela duvida dela mesma, ela tá sempre pedindo a opinião dos outros. A fala dela não é assertiva, é uma fala vaga. Ela não tem clareza do que quer. E muitas vezes ela é levada pela opinião dos outros. Acho que com 5 coisinhas aí você já consegue identificar. Quem não é seguro. Quem não é seguro. Mas quem é seguro? Como que é essa pessoa? Ela é convicta do que ela fala. E muitas vezes ela se abre para os outros também, para ouvir a opinião dos outros. Porque ela é um tipo da pessoa que respeita a opinião dos outros. Respeita a opinião dos outros. Então, você tem uma convicção de algo, mas se você é seguro, você pode incrementar aquele outro algo na sua vida.
Eu entendo uma pessoa segura como sendo também uma pessoa que é flexível, porque ela sabe ouvir pontos de vista diferentes e sabe aceitar sem que isso seja um risco. E talvez muitas vezes também sabe aceitar e fazer, porque é diferente, né? Muitas vezes a pessoa vai falar assim, não, eu acho que esse caminho aqui é um caminho melhor. Reconhecer que o caminho do outro é um caminho melhor e seguir isso é um desafio para quem tem um orgulho muito grande. E aí aquela pessoa que às vezes é muito orgulhosa, normalmente pode ser uma pessoa muito insegura, porque ela quer sempre do jeitinho dela, da forma dela, e ela acaba não querendo mudar. Então quando outra pessoa mostra para ela, fala assim, olha, esse caminho aqui é um caminho melhor, por isso, e esse motivo. A pessoa, quando ela não quer ver, ela não vai enxergar. Ou seja, ela não vai por aquele caminho por um fato dela ser orgulhosa e dela ser insegura. E aí acaba que vem a questão também dela não confiar nas pessoas, de ela não poder ter a capacidade de falar, eu aceito a sua opinião, por mais que ela seja contrária, eu acredito que ela é melhor do que a minha, então a partir desse momento eu vou seguir o que você me disse. E outro aspecto também muito importante é que a pessoa segura, ela luta pelo que acredita, ela luta pelos anseios, ela luta pelos desejos dela. E ela sabe contornar aqueles obstáculos que podem acontecer. Então, uma pessoa firme é uma pessoa segura, é uma pessoa que se conhece, é uma pessoa que sabe falar, que sabe conversar. Então, você observa que é uma pessoa que tem também um nível de maturidade emocional muito maior. Então, se você se identificou com algum desses aspectos e precisa desenvolver isso, faz o seguinte, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Fala pra gente o que isso já tá trazendo aí de insight pra você, para que você hoje mesmo comece a ser uma pessoa mais segura, tá bom? Deixe seu like, se inscreve no nosso canal, porque a gente sempre tem uma novidade por aqui. É isso aí, gente. Te espero então no próximo vídeo, viu? Até mais.